Olá, que a graça e a paz do nosso Deus esteja em cada coração. Nós estamos aí junto para mais um dia de estudo. Nós estamos na lição 11 desse guia discipulado, fases 3. Está sendo uma bênção. E hoje é terça-feira e nós temos aqui o tema de hoje é o exemplo de Cristo. O exemplo de Cristo. Qual é o exemplo de Cristo? E esse exemplo de Cristo, ele é o nosso modelo, ele é o nosso exemplo que nós devemos seguir. E eu quero aqui ler alguns textos que mostram o exemplo de Jesus Cristo. Primeira coisa, nós precisamos ler Lucas capítulo 4, versículo 18 de Lucas capítulo 4. Ele diz assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me para proclamar libertação aos cativos e a restauração da vista ao cego, para pôr em liberdade os oprimidos. Versículo 19. E apregou o ano, ou seja, Jesus pregou o ano aceitável do Senhor. O exemplo de Jesus Cristo nós devemos seguir. Jesus também, ele preparou seus discípulos e ungiu. Nós somos ungidos pelo Espírito Santo, capacitados pelo Espírito Santo para pregar as boas novas, assim como Jesus fez. Ele relata em Mateus que ele aliviou o fardo dos pobres, das pessoas necessitadas, porque ali ele libertou as pessoas que estavam cativas pelo pecado, as pessoas que estavam cego, e cego aqui também, cego espiritual, porque quando Deus abre os nossos olhos espiritual, nós conseguimos enxergar além da realidade humana, nós conseguimos enxergar a eternidade pelos olhos da fé, pelos olhos espiritual. Este mundo tem muito sofrimento e sempre vai existir, mas quando nós temos os nossos olhos abertos espiritualmente, nós conseguimos enxergar outra realidade, a vida eterna que Jesus quer nos dar. Ou seja, e Deus quer usar eu e você como discípulo de Jesus Cristo, como exemplo dele, o exemplo que ele deu, nós devemos seguir também. Jesus, ele se preocupava com as pessoas, com a situação das pessoas. Muitas pessoas só conseguem enxergar este mundo. Tudo se resume aqui, mas para nós que somos filhos de Deus, que andamos na luz, nós conseguimos enxergar uma realidade além deste mundo, que é a eternidade, que é o nosso Deus. Muitas pessoas ainda precisam ouvir deste evangelho. Precisa ter a libertação que está aí em Lucas capítulo 4, versículo 18. E essa função Jesus nos concedeu. Em Mateus capítulo 14, e a partir do versículo 14 até o 21, você pode ler depois aí, Jesus diz assim no versículo 14: Quando Jesus saiu do barco e viu aquela grande multidão, ficou com muita pena deles e curou os doentes que estavam ali. Veja que Jesus, ele viu aquela grande multidão, mas ele ficou com pena daquelas pessoas que sofriam, pessoas doentes. E eu quero dizer que nós devemos olhar para a comunidade em volta, para este mundo, e não fazer um julgamento acusando as pessoas, mas nós devemos olhar com compaixão, assim como Jesus olhou, e de alguma forma orar para que Deus abra os olhos dessas pessoas, para que Deus cure essas pessoas espiritualmente e tanto fisicamente, para que elas tenham essa mesma realidade que eu e você, que conseguimos enxergar além deste mundo da terra, mas o reino celestial. E Jesus quer nos usar para que isso chegue a mais pessoas. Querido, isso é algo maravilhoso, quando você alivia o fardo das pessoas, quando você leva uma palavra de libertação, quando você leva o evangelho eterno e essas pessoas são libertas das suas crenças, dos seus entendimentos,
e agora passa a ser uma nova criatura com a esperança da vida eterna. Essas pessoas são curadas espiritualmente e fisicamente. Que Deus abençoe você, que você seja que você e eu seguimos esse exemplo de Cristo, aliviando, libertando pessoas através da pregação do Evangelho. Amém. Que Deus abençoe você.